A gente começa movimentando os nossos repórteres, afinal de contas, os jogos da Copa do Brasil acontecem amanhã, mas as partidas de volta já causam, então, discussão, confusão e até uma ida ao tribunal. A gente começa com o Vladimir Bianchini, então, que traz para a gente as informações do Corinthians, que, assim como o Vasco, também não gostou da alteração, da antecipação da data do jogo da volta. Vlad, bom dia. É isso, bom dia, Bruno. Um grande abraço para você, para o pessoal do estúdio, também para os fãs de esportes. O Corinthians entrou ontem no STJD justamente para pedir que as datas voltem ao que estavam no original. Antigamente, anteriormente era dia 19 e 20, elas foram antecipadas para o dia 16 e 17. Então, o que acontece? O Corinthians agora vai enfrentar, aparentemente, o Flamengo, enquanto não for decidido isso no STJD, no dia 20, que foi o que a CBF decidiu em relação à mudança. O problema é que a questão Corinthians protocolou no STJD ontem o pedido, o presidente Luiz Veríssimo ele vai analisar disso, inclusive em contato com a reportagem da ESPN, que há tempo hábil para que a questão seja julgada, e justamente se ele achar que o pedido do Corinthians e do Vasco são pertinentes, se os pedidos são pertinentes, ele pode até alterar a data da competição. O Corinthians alega na medida que ele colocou no STJD que a perda de jogadores na data FIFA não é motivo para o adiamento do jogo, para a alteração da data. E quem pode pedir a mudança é a federação mandante, o clube mandante ou a detentora dos direitos de transmissão. O Corinthians ficou bastante revoltado com essa questão da mudança, principalmente em relação a esse jogo do Flamengo, mas também pensando muito no duelo contra o Atlético Paranaense, que também vale muito para o Corinthians em relação ao Campeonato Brasileiro na briga contra o rebaixamento, Bruno. A confusão enorme, então os jogos que aconteceriam no final de semana do Campeonato Brasileiro foram antecipados para o meio de semana. Isso. E as semifinais que aconteceriam no meio de semana, logo após a data FIFA, vão para o fim de semana. Vamos com o lado também do Vasco da Gama, que como a gente falou, como o Vlad trouxe também, o Vasco se juntou ao Corinthians nessa... Quer dizer, o Vasco puxou essa reclamação junto ao Corinthians por causa dessa data. Cícero. Bom dia a todos aí nos estúdios e ao fã de esportes. É verdade, o departamento jurídico do Vasco, nesta segunda-feira, entrou com uma medida que chama medida inonimada, com pedido de urgência no STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, contra as trocas das datas dos jogos de volta da semifinal da Copa do Brasil, com os jogos da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco é contra as trocas de datas dos jogos de volta, porque acha que o clube entende que Flamengo e Atlético Mineiro estão sendo beneficiados com essas trocas, Além do que, essa troca viola a lei geral do esporte e o regulamento de competições da própria CBF. O Vasco espera conseguir no STJD a anulação das mudanças. E o Vasco aguarda que a tabela definida originalmente seja cumprida, Neste momento, o que ficou? O jogo de volta entre Vasco e Atlético Mineiro em São Januário passou... o jogo de São Januário passe de 19 de outubro, que foi a data remarcada pela CBF, 19 de outubro em São Januário, volte para 16 ou 17. E o jogo contra o São Paulo, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, é que passe para o final de semana, 19 ou 20 de outubro. Então, o Vasco entrou com essa medida, é uma medida liminar, e aguarda, sabe que vai ser muito difícil, porque existe ali uma ação entre a CBF e o Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Eles procuram sempre fazer com que as coisas não se compliquem em termos de tabelas do campeonato e tentam manter aquilo que a CBF normalmente determina. Vamos aguardar, então, Vasco e, no caso aí, o Vasco da Gama e o Corinthians estão juntos nessa questão da troca, da mudança dos jogos do Campeonato Brasileiro. A gente sabe que envolve toda uma questão também com os jogos, da data FIFA, os times que iriam jogar contra o Vasco e o Corinthians têm muitos jogadores convocados para suas seleções e iriam ser prejudicados com a data original. Voltamos aos estúdios. Cícero e também Vlad, a gente volta a conversar para falar mais sobre essas duas equipes também se preparando para o jogo. E a gente cola agora também o artigo 14, do Regulamento Geral de Competições. As tabelas das competições somente poderão ser modificadas pela parte interessada com encaminhamento formal de solicitação à Diretoria de Competições Oficiais da CBF, com pelo menos 10 dias úteis de antecedência em relação à data da partida. Aí descendo ali para
outra parte do artigo, partes interessadas, o clube mandante, a federação mandante e a detentora dos direitos de transmissão, que são quem pode, então, intervir nesse artigo 14. Os 10 dias úteis foram respeitados, né? Porque são quase 20 dias úteis para a realização da partida. Então, essa alteração ela ainda está dentro do código permitido que a CBF tem para poder fazer essa alteração. E até em contato com a nossa redação, pessoal, as autoridades do STJD já informaram que existe tempo, sim, para esse julgamento e para entender se a data vai ser mantida essa que a CBF estipulou, né, essa nova data, ou se não, volta àquilo que era antes. Que confusão, hein, Mário Marra? Bom dia. Bom dia, Bruno. Bom dia, Mariana. Rafael Prats, fã de esporte. Sim, acho que a primeira coisa é a falta de habilidade, né? De quem organiza as duas competições. E aí eu fico me perguntando, uau, hein, que coisa, né? Porque a CBF cuida de seleção e cuida mal, né? De todas as seleções. A grande exceção foi a feminina, né? Que foi mais... Muito mais por causa... Muito mais Arthur do que a CBF. Do que a CBF. Muito mais o trabalho de campo e muito menos o trabalho administrativo. Então cuida mal de seleções e cuida mal das competições, né? Olha... É quase um hat-trick, né? Foi um capricho, né? É um capriço. Essa mudança toda é uma confusão generalizada, hein, Prats? Desculpa, fala mal. Fica, sim, uma sensação de que, assim, peraí, isso estava acordado e não está acordado mais. Tem clubes que estão querendo essa outra data. Estão favorecendo outros clubes. É óbvio, qualquer um ia pensar isso. Para mim, tem uma questão de falta de bom senso e sempre tem que ter o acordo. Conversar com os clubes e pegar a anuência dos clubes. Ô Prats, bom dia para você. Bom dia companheiro. Eu quero te ouvir também sobre toda essa situação. Atlético e Flamengo estão errados, Corinthians e Vasco estão certos, tá todo mundo errado, a CBF tá errada, não tem ninguém errado, tá todo mundo certo. Me conta. Bom, primeiro que assim, se a gente analisar na letra fria da lei, a CBF não cometeu nenhuma irregularidade, não há nenhuma ilegalidade nisso. O que a CBF passou de mensagem é que ela privilegiou a Copa do Brasil em relação ao Campeonato Brasileiro, colocando os jogos de semifinais em finais de semana. Porque os jogos da Copa geralmente acontecem no meio de semana, né? Então me parece que havia um acordo, muito mais um acordo de palavra de clubes que, olha, quarta e quinta, jogos de Copa do Brasil, tem uma data FIFA, que vai até terça-feira, e Corinthians e Vasco se sentiram prejudicados em uma situação que quase nunca aconteceu, que é você colocar sábado e domingo para a Copa do Brasil, e jogos do Brasileiro você antecipar para datas que seriam da Copa do Brasil. Então, assim, eu entendo a reclamação de Corinthians e Vasco, mas não creio que haverá uma outra mudança. Não. Mal comparando Bruno, Mariana, Mário Marra e fãs de esportes, Corinthians e Vasco estão entrando na CBF contra a CBF. É muito difícil que a STJD dê razão a Corinthians e Vasco e altere de novo a data, ou solicite uma mudança de data. Muito difícil. Claro que Corinthians e Vasco eles também jogam para a galera, também dão satisfação aos seus torcedores. Possivelmente no lugar deles também reclamaria, que eu acho que o meio de semana seria o jogo da volta da Copa do Brasil, mas imaginar que teria uma outra alteração depois da CBF confirmar a data, apesar da reclamação de 2 dos 4 semifinalistas, muito improvável. Eu acho que o Corinthians e Vasco eles estão fazendo muito mais algo para dizer o seguinte: a gente tentou, a gente está insatisfeito, a gente não concorda, a gente se julga prejudicado, porque propriamente na prática isso tem outra alteração. O Flamengo e o Atlético, eles não estão errados em pedir a mudança. Eles estão pensando no lado deles, da FIFA, muitos jogadores convocados. Eles se sentem prejudicados e eles estão sendo prejudicados como qualquer equipe que joga no dia seguinte a uma data FIFA é prejudicado. E a temporada dos dois depende muito da Copa do Brasil também, né? O Atlético ainda com a Libertadores, mas querendo ou não, o Flamengo... O título da Copa do Brasil que pode salvar o ano. E no caso do Atlético ainda, ele tinha inicialmente a data da volta da Copa do Brasil marcada para quinta. Uma decisão do Campeonato Brasileiro, não é isso? Ou uma partida do Campeonato Brasileiro no fim de semana. Teria que ser domingo, mas domingo não dá porque a partida contra o River é na terça. Dia 22, né? Então, quer dizer, o Atlético também tem razão em reclamar porque o calendário dele estava absolutamente... Acaba virando um problema, inviável. Problema, porque... Mas, assim, errado está quando a CBF toma essa decisão, não para beneficiar, mas quando ela atende pedido de uns, ela, consequentemente, prejudica outros. É o precedente que ela está abrindo. O que acontece, é que o clube que vai bem na competição acaba sendo punido porque não tem calendário. É, no caso do Atlético agora. Vamos torcer para cair porque senão vai complicar. Não, isso. Fez a competição, não foi para jogar bem, não foi para... E acaba que quem tem essa possibilidade de faturar as competições
complica o calendário. Não é para ser assim. Mas aí, só completando, da mesma maneira que o Atlético e o Flamengo estão certos em reclamar, eu entendo que o Vasco e o Corinthians também estão. Eu, possivelmente, no lugar deles, faria a mesma coisa, Bruno. Deixaria bem claro que eu não concordei, deixaria bem claro que eu estou me sentindo prejudicado, que eu contava com um jogo na quarta e na quinta-feira, e você abre um outro problema em relação ao calendário. Ao colocar os jogos do Brasileiro, logo depois da data FIFA, você prejudica também os clubes que estavam pensando que jogariam no final de semana. E que indiretamente vão ser prejudicados. O São Paulo vai jogar na quarta-feira, eu até conversei com o pessoal do São Paulo, porque o São Paulo ele pode não ter contra o Vasco, jogadores importantes, como o Bobadilla, o Ferrarese, os que são convocados. O São Paulo já aceitou a medida, tá? O São Paulo não vai entrar na justiça ao lado do Vasco e do Corinthians por causa dessa mudança. E o Bobadilla é titular? O Bobadilla é titular. O Fluminense, ele vai jogar... E, por exemplo... O Fla-Flu. Vai ser na quinta, né? O Fluminense não deve ter o Arias, certo? Isso. Mas aí o Corinthians está pensando o seguinte, tá? Só que aí o Fluminense vai jogar contra um Flamengo totalmente desfalcado. E esse jogo Corinthians pode prejudicar o Corinthians. É um jogo fundamental em relação à luta do rebaixamento, que é o jogo que seria no final de semana, que vai ser na quinta-feira, nessa nova mudança, né? Então, é um jogo que pode mudar muito para o Corinthians e para o Atlético Paranaense também. Você mexendo no Brasileiro, você também vai interferir em relação à disputa, ou lá em cima ou lá embaixo. Porque o Corinthians joga, Mário, o Brasileiro, essa partida com o Atlético Paranaense, entre os jogos da Copa. É mais pressão ainda para essa partida contra o Paranaense, do que se fosse depois. Para o Corinthians, a conta do Brasileiro, eu acho que ela é muito pesada, porque está brigando contra o rebaixamento. O do Vasco é muito mais uma questão de organização de Campeonato Brasileiro ou até do adversário? Poxa, eu jogaria com o Atlético de um jeito e agora eu vou jogar contra o Atlético de outro. Não, a do Vasco me parece que assim, é uma demarcação de território do clube. Tá. Sim. Não concordou com a mudança. E você acha que por ter sido puxado pelo Flamengo tem isso também de peso? Pode ter ajudado também. Eu acho que tem. Eu acho que tem um outro ponto, assim, não existe... A gente consegue, entrando na pele dos clubes, entender que ninguém está gritando à toa. Todos têm alguns motivos e os motivos são justificáveis. A questão toda vai acontecer de novo, como já aconteceu no passado e como vai acontecer novamente. Vão mudar os atores. A coisa que vão mudar os atores, assim, quem está reclamando hoje não reclama ano que vem, porque ele não vai ser prejudicado, talvez ele seja até beneficiado, tal. Mas uma medida que preserve a lisura da competição e a forma que as competições são enxergadas, os clubes não lutam por isso. Eles estão defendendo o seu hoje. Eles não estão lutando por algo que evite um pensamento duvidoso na próxima temporada. Isso não existe, essa união entre os clubes. A conversa, assim, não pode acontecer mais ano que vem, não tem, né? Não tem. Não ouvi, pelo menos. Porque não é uma conversa de Atlético e Flamengo olhando para o Corinthians e para o Vasco e falando como pode ser bom para vocês também, para todos, para os quatro. E também não é o Corinthians e o Vasco olhando para Atlético e Flamengo e como pode ser bom para os quatro. É cada um puxando para o seu lado. Claro. E no fim das contas, quem deveria organizar a casa é a CBF. Sim, e aí pode esquecer. Por exemplo, até mesmo a conversa de fair play financeiro aqui no futebol brasileiro. Ela é o que me agrada hoje. Arbitragem, Marco. Arbitragem. Porque se a coisa mudar, aí eu já passo a ser contra. Não existe... isso é um problema dos clubes também. Mas esse é um problema dos clubes também porque quem manda, não manda. Entende? Quem manda não faz a coisa como deveria fazer. Iniciar a conversa falando de fair play, iniciar a conversa falando de eu vou mudar essa data por causa disso ou daquilo outro, já é assim, errar claramente antes. Porque não dá para falar que não tem jogos na data FIFA, sendo que um jogador que joga no futebol brasileiro faz uma partida no Equador na terça-feira à noite e no dia seguinte ele está em campo. Tá vendo? A gente não está prejudicando. Claro que está prejudicando. Esse jogador não vai ter condição de jogar. Então, é um papo para inglês ver, sabe? Assim, não é verdadeiro isso. E até os clubes, às vezes, têm que pagar um fretado para tirar o jogador para ele chegar antes. E se for pela lógica normal, o cara não chega. Você precisa de uma logística para contar com aquele jogador longe das melhores condições físicas, mas porque é importante para o time, né? Que ele esteja lá. A discussão ela envolve tantas partes, né? Porque a gente viu ali, né, quem tem o poder de pedir alteração. A CBF, a federação que organiza, porque a federação que organiza pode entender
né, de várias maneiras, questões de estádios, questões de segurança. Detentor de direitos também. E os detentores de direito, porque a gente sabe que horário, assim, isso acontece em todas as competições. Sim. Acontece nos campeonatos estaduais, acontece na Copa do Brasil, acontece na Libertadores, acontece na Premier League, acontece na NFL, acontece na NBA. Jogos de sábado de manhã, cedinho, 8 da manhã Isso. aqui no Brasil, eles beneficiam um mercado estratégico para a Premier League. Porque se não é a televisão ou a No caso é a transmissão Ásia. que decide, pelo menos é ela que é consultada e que concorda ou não também, né, Marra? Sim. É difícil você agradar todas as Não, partes. é muito difícil, muito difícil. A situação não é confortável para você resolver, não. Porque qualquer definição que você tenha, qualquer decisão que você tome, vai gerar reclamação. Não, e o torcedor agora? Eu compro a passagem pro Rio, ou pra São Paulo, ou pra, né, o jogo de volta. Claro. Pra que dia? É isso. Eu vou pro fim de semana ou eu vou pro meio da semana? E aí, pra mim, esse já é outra conversa que a gente puxou ontem. Falta de Que respeito. Né? os clubes, pra vender esse jogo da ida, eles já tiveram que vender com 3 dias, 2 dias de antecedência só. Fazendo campanha com o jogo 7 da noite, como é o caso de Atlético e Vasco. E dia de semana, o pessoal saindo do trabalho, tendo que se organizar. Agora, para um jogo de volta, que você envolve torcida se deslocando, Sim. o torcedor fala assim, gente, eu não sei nem pra que dia que eu compro, o que eu faço. E é muito bom você ter lembrado isso, que pro jogo 7 da noite. O jogo 7 da noite, ele não é bom pro dono da casa. Porque, especialmente... Do se o meio de ingresso- semana, você diz, né? Exato. Porque, por exemplo, até ontem eu tinha lido, eram 27 mil ingressos vendidos só. Porque, primeiro, abriu tarde e, segundo, o horário não ajuda. Vai vender tudo? Acho que vai. Mas atrapalha já o clube. E por que foi dada o horário 2, 3 dias antes do jogo só? Sendo que o próprio Estatuto do Torcedor fala que tem que prever que seja uma semana, acho que 10 dias antes, não sei. Então tá tudo descumprindo. Aí vai uma escala. E há quanto tempo que tá definida essa semifinal, gente? Não, a data FIFA está marcada há quanto tempo? E há quanto Olha, tempo está previsto que a semifinal seria? Vem, se quiser Já olhar tem para o aí ano que e vem, tal. não é? Então. Exato. Ô, Pratos, o que é melhor ser feito agora? Bom, agora me parece que... Tá essa confusão toda. Do jeito E aí- que a CBF... Não, eu não acredito mais em mudança agora. Não? Não, vou ficar Mas aí muito não vai surpreso ficar se essa acontecer. sensação que a CBF, eu não entendo que a CBF Ela beneficiou o Atlético e Flamengo. vai ficar essa Vai sensação. ficar. Vai ficar. Isso pode ter Vasco e influência Corinthians vai ficar. no No jogo? jogo. Pressão na arbitragem? Não, eu acho que, Sim. assim, eu acho que isso vai pressionar muito mais bastidor do que quem vai entrar em campo. Não sei se vai mudar a rotina dos jogadores, vai mudar a rotina de comissão técnica, de treinamento. Agora, bastidor, sim. Isso vai ficar uma reclamação. A gente vai ouvir aí, a gente vai dar muito espaço em microfones, na mídia, para os dirigentes até os jogos de volta. E mesmo depois dos jogos de volta, quem está reclamando e avançar a final, por exemplo, vai falar o seguinte: apesar da CBF ter feito o que fez... Contra estamos tudo e na contra final. todos. É isso. Isso não vai ter jeito. Ô, Isso vai Prats, ter muito. Mas isso vai descer pro campo a partir do momento que tiver uma mínima polêmica de uma falta Alguma brecha. Vai de ter. um mosquito que pousou no cílio do outro. Acabou. Isso pode acontecer. Aí vai virar. Porque você já fez isso pros dois lados, tá? Isso. Você só deu a falta porque eles pressionaram antes ou você não deu a falta porque você já queria que aquele tivesse... Você já ajudou agora e tá ajudando dentro de campo. E o árbitro vai carregar essa pressão ali. Não vai agradar ninguém. Mas é uma briga agora muito mais assim de instituições, de dirigentes que comandam as instituições do que dos jogadores. Eu acho que quem vai jogar, pode acontecer isso que vocês estão falando. Uma marcação polêmica, uma entrada, uma arbitragem mais insegura. Até porque a gente aqui no Brasil não coopera com a arbitragem, a gente quer atrapalhar o árbitro muitas vezes. O árbitro às vezes já é atrapalhado. Mas a gente atrapalhando, aí complicou. Agora, é uma situação que quem está ganhando espaço e está deixando e se manifestando é muito mais quem cuida das instituições. Então, é o presidente do Vasco falando toda hora, é o diretor executivo do Vasco que vai falar, é o presidente do Corinthians que vai falar, é o diretor do Corinthians que vai falar. Isso daí a gente vai ver até os jogos de volta. Isso daí eu acho que independentemente de quem vai à final, mesmo na volta, a gente vai observar o seguinte: Corinthians e Vasco estão insatisfeitos, se julgaram prejudicados. Se eles vão à final ou não, isso não vai mudar, que eles se sentiram prejudicados. O Corinthians é interessante ali, porque me parece que o Corinthians é o maior prejudicado nessa história. Jogaria na quarta, né? Ele jogaria na quarta contra o Atlético Paranaense. Não, aí jogaria na quarta contra o Flamengo. Contra o Flamengo. Eles estavam contando com o dia Isso. 16. Agora isso. ele vai jogar na quarta, Na Contra- quinta. na quinta contra o Atlético Paranaense. Então ele faz Brasileiro, Copa e Copa. Porque ele tem a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana. Isso. Isso. Antes, ele jogaria contra o Atlético Paranaense já sabendo se ele se classificou ou não na Copa do Brasil. Já é uma decisão a menos. Agora ele joga contra o Atlético Paranaense uma decisão,
na luta contra o rebaixamento, Não dá pra abrir. sem saber o futuro dele na Copa do Brasil ainda. É mais uma indefinição na hora ali de montar o time. E também tem jogador convocado, né? Martínez não foi convocado? Martínez, sim. Romero também. É, Martínez e Romero. Ainda tem esses jogadores também convocados. É, Pelo que me consta, o Romero tem feito gols, né? tem sido importante. E se for pensar assim, a sequência são 3 jogos. Vai poupar em qual? Não, nunca mais. O Não, Corinthians acabou. não vai poupar nunca mais. Acabou a poupança. Acabou? Fechou. O Fim de ano acabou. O Corinthians agora ele não vai poupar porque- nunca mais. Porque tá super empolgado com a Copa do Brasil e não tem como. Quer dizer, até deveria, mas como é que ele vai fazer? Não, chegou nas semifinais, gente. Semifinal, final é logo ali, né? Você tem que tentar. O problema é o risco do Campeonato Brasileiro, que pra mim é a prioridade. Porque a mancha de cair... Então, mas diante dessa situação, vocês acham que o Corinthians deveria ter agido antes que o Vasco? Porque o Augusto Melo reclamou, tá, deu entrevista, falou que a CBF não atendia mais o telefone e tal, mas Não agiu, né? o Pedrinho foi lá, falou firme e foi o primeiro a agir. Porque o Corinthians ele entra na história do STJD ontem, né? Que ele confirma que entrará junto ao Vasco com essa medida, Então, mas com as essa datas foram reclamação confirmadas formal, né? quando? Sábado à noite? Domingo de manhã? Sábado à noite? Acho que foi sábado à Fim de noite, semana. 9h30. Então, assim, tudo bem, poderia ter falado antes, mas eu acho que esses clubes tentaram falar Tá antes. dentro do tempo. A CBF até então, né, ou não respondeu, segundo o próprio Corinthians. Quando saiu a data, aí saiu essa gritaria, esse desespero de quem... É que também, É que o além Vasco de puxou tudo, antes, né? o Vasco puxou antes, mas além de tudo, e talvez tenha essa interferência, o Corinthians teve uma mudança agora no departamento jurídico. Sim. Pela segunda né? vez, pela segunda vez no mandato agora do Augusto, tem uma mudança que o diretor ou vice-presidente jurídico, ele deixa a administração do clube. Então, assim, é um cargo importante dentro do clube e por mais que o time mostre certa reação em campo, a gente está vendo que ali nos bastidores e na política, o ambiente ainda é bastante efervescente, né, Marra? É que não tá dando nem tempo para falar muito sobre isso, né? Isso. Mas ainda é quente, sim. E é exatamente a pasta que vai agir contra as mudanças, né? A pasta do jurídico. E no fim das contas tem jogo amanhã. É isso aí. A Pode mudar questão- toda a prosa na quinta-feira. Aí viu, Maria depois do já Cinema? mudou o clima. Na quarta, se alguém Ou fizer piorou. 3x0, 4x0, Muda. pensando bem, esse jogo dá volta agora. Até que sei não é se tão vale ruim a pena assim. colocar o time A. Tem isso. E o jogo no final de semana é contra o Inter. Ai, que delícia.